E alguém que teve a audácia de dizer a mim que me receberia bala aqui em Sobral. E onde está esse bufão agora para fazer essa mesma ameaça? A gente vai, onde quer que a gente queira, porque a gente não tem medo. O Ciro Gomes declarou que se eu viesse ao Ceará e Sobral viesse à terra dele, eu seria recebido com bala. Pois bem, estou aqui, né, e a gente não se intimida diante aí de valentões. Vamos falar com o senador Sérgio Moro, que também chega aqui junto com o Marcos Ponte. Sérgio Moro, em Sobral, pela primeira vez, marcando presença nesse lançamento de campanha do Eduardo Girão. Seu nome e o do Marcos Ponte reforça cada vez mais esse conservadorismo, esses valores que o Partido Novo prega e que vem alinhado à campanha do senador Eduardo Girão. Olha, eu quero cumprimentar primeiro todo o povo aqui de Sobral e do Ceará. Sempre fui muito bem recebido. Mas quero aqui fazer coro ao senador Eduardo Girão. Certa feita, o Ciro Gomes declarou que se eu viesse ao Ceará e Sobral viesse à terra dele, eu seria recebido com bala. Pois bem, estou aqui, né, e a gente não se intimida diante aí de valentões. Mas quero dar o meu testemunho, vim aqui para prestigiar um amigo, que é o senador Eduardo Girão, acho que é um dos senadores mais valentes, que luta pelo Brasil e pelo Ceará, lá no Congresso Nacional. E um grande pré-candidato ao governo do Estado. O que a gente vê hoje do Ceará, embora seja um estado admirável, mas as notícias que chegam no resto do país é essa infiltração, essa presença do crime organizado. E isso é produto de mau governo que vem há muito tempo, desde a época lá do Ciro Gomes, passando pelo PT, que entregou esse estado aqui ao crime organizado. Eu posso falar por experiência própria, porque era ministro da Justiça quando a gente fez a intervenção aqui no Ceará, porque o governo do PT, do Camilo Santana, não conseguia resolver o problema sozinho. E um dos primeiros senadores do Ceará, que me procurou na época para pedir que nós socorrêssemos o Estado, foi o senador Eduardo Girão. Deixou de lado qualquer questão partidária. Nós temos que socorrer a população do Ceará, porque está entregue ao crime organizado. Perdeu o controle. Isso foi lá em janeiro, fevereiro de 2019. E debelamos aquela crise em 60 dias. Aquilo foi contornado. No ano seguinte, nova crise de segurança. Em 2020, vamos lembrar, a greve da polícia. O ex-presidente Bolsonaro, a nosso pedido, a pedido também do senador Girão, decretou aqui uma GLO para a gente socorrer e proteger a população. Claro que a gente respeita o direito dos policiais, tem que ser valorizados. Essa greve dos policiais é um reflexo da falta de valorização deles. E por isso esse também é um dos motivos da segurança pública estar no chão, aqui no estado do Ceará. Mas nós fizemos ali a intervenção necessária para debelar a crise. E uma das vozes que se ergueu na época, colocando essa necessidade, foi do senador Eduardo Girão. Eu vim aqui, primeiro, por um amigo, e para testemunhar a coragem e valentia do senador Eduardo Girão, um dos que tem enfrentado esse ciclo de autoritarismo e de roubalheira que a gente vê nesse país hoje, com a volta do governo do PT nacional. Ele tem lá enfrentado todos esses desafios. Mas vim mais dar um testemunho em favor da população do Ceará. Chega de incorrer nos mesmos erros. Vamos encerrar esse ciclo de governo do PT e governo de aliados. E, de fato, o único representante aqui da direita, mas não é uma direita que é irracional, não é uma direita que busca vingança, é uma direita que quer o bem-estar da população do Ceará, que precisa, sim, retomar um ciclo de desenvolvimento através do setor privado, valorizando o setor privado, reduzindo os impostos, atendendo a população, e a gente ouviu aqui os testemunhos dos recursos destinados aos 184 municípios do Ceará, pelo senador Eduardo Girão, mas também precisa ter a coragem de botar o dedo na ferida e dizer, ó, o Ceará não pertence aos bandidos, o Ceará pertence à população. E para fazer isso tem que ter equilíbrio emocional. Você não pode fazer isso entregando o governo a alguém que primeiro foi responsável pela vinda do PT, a instalação do PT no governo, e alguém que teve a audácia de dizer a mim que me receberia bala aqui em Sobral. E onde está esse bufão agora
para fazer essa mesma ameaça? A gente vai, onde quer que a gente queira, porque a gente não tem medo, nem dele, nem do crime organizado. Mas vim para prestigiar o senador Girão. Senador, na sua concepção,